Vamos, meus amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maírla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora a mais uma videoaula de história. Vamos começar pela nossa agenda, ok? Hoje nós vamos estudar sobre a história das escolas, ok? Vai da página 92 até a página 97. Mas a nossa atividade é apenas na página 94 e 97, ok? Vamos lá? Muito bem, deve dar o tempo, né? Vocês copiarem a agenda. Se não, não tem problema, porque lá na nossa correção nós vamos ter a agenda novamente, certo? Agora, vocês peguem o livro de história, o estojo, a garrafinha com água, vão ao banheiro, que nós vamos voltar com o conteúdo, ok? Não esqueçam de pegar o livro, hein? Hoje nós vamos usar o livro durante a aula, tá bom? Bem, meus amores. Hoje, nós vamos começar a nossa explicação pela página 92 do livro, tá certo? A tia Sandra vai ler essa página e nós vamos comentar, certo? Vamos começar? Acompanhe aí pelo livrinho de vocês, ok? Na escola, fazemos muitas descobertas e aprendemos coisas diferentes da que aprendemos em casa. Convivemos com pessoas diferentes e ampliamos nosso círculo de amizade. No decorrer da história, o ambiente escolar mudou muito. Na antiguidade, muito tempo atrás, particularmente na Grécia Antiga, as escolas não eram como as que conhecemos atualmente. Não havia sala de aula e nem divisão por série. Viu aí que interessante? Antigamente as escolas não tinha primeiro ano, segundo, terceiro, não tinha. Vamos ver? Vamos lá continuar? Os meninos gregos aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolverem o raciocínio. Também tinham aulas de gramática para aprender a ler e a escrever. Nessas aulas, eles memorizavam e recitavam poemas.
Tá vendo? Eles, para serem bons guerreiros e terem um bom desenvolvimento durante a guerra, eles trabalhavam o raciocínio. Como? Memorizando e recitando poemas. Viu aí que interessante? E as meninas? Já as meninas gregas eram educadas até os 7 anos pela mãe. Elas aprendiam a fazer as tarefas domésticas e trabalhos manuais. Elas aprendiam a cozinhar, lavar, passar, fazer crochê, costurar uma roupa, fazer trabalhos domésticos que ajudariam em casa, né? Porque antigamente as meninas não podiam frequentar a escola ainda não, vocês sabiam disso? Mais na frente vamos comentar isso. Vamos lá? Página 93 agora, tá? Tempos depois, na Idade Média, os religiosos ensinavam apenas às crianças que pertenciam à nobreza. Nobreza queria dizer o pessoal que era rico, filho de rei, rainha, conde, é que tinham o direito de ir para a escola. As crianças camponesas não eram alfabetizadas e aprendiam com seus pais a realizar tarefas cotidianas. Ou seja, aquele filho da pessoa mais humilde, eles não tinham direito de ir para a escola e nem aprender a ler. Eles aprendiam o serviço dos pais. E os pais trabalhavam na agricultura, na pecuária, ou eles plantavam ou eles criavam animais. E era esse ensinamento que eles passavam para os filhos. Para muitos povos do Oriente, como os árabes, persas e hindus, a prática de transmitir os ensinamentos de maneira oral durou muitos séculos. Como assim de maneira oral? Porque a sala de aula não era com cadeira, lousa, pincel, como é hoje em dia, não. Nessa época, eles se sentavam e aquele religioso iria transmitir, iria conversar com aqueles meninos para que eles aprendessem o que ele já tinha aprendido, anteriormente. Ia passar os seus ensinamentos, né? Porque desde o começo da era, que as pessoas mais velhas eram sempre mais sábias do que os mais novos. Então as pessoas mais velhas eram os professores desses meninos para orientá-los, para dizer como deveriam seguir, certo? Só que não tinha lousa, não tinha pincel, não tinha livro, não tinha caderno, não. Era só oralmente, era só a pessoa falando, certo? Os povos do continente africano também tinham a tradição de transmitir ensinamentos oralmente. As pessoas mais velhas ensinavam as crianças por meio de histórias. Tá vendo? Foi o que você não falou, né? Por esse motivo, valorizavam muito a memória. Algumas sociedades, como os povos indígenas brasileiros, preservam até os dias de hoje essa tradição de aprender com os contadores de história, associando-se a outras maneiras de aprender e de ensinar. Viu que interessante? Agora que nós temos na página 94, nós temos a nossa atividade, né? Mas a nossa atividade nós vamos corrigi-la lá na correção. Então vamos passar agora para a página 95. Essa página 95 está falando sobre a invenção da escola. Vocês sabiam que da descoberta do Brasil, os primeiros professores foram os padres jesuítas. Eles vieram para o Brasil para catequizar os índios, para que os índios aprendessem a religião deles, de se tornarem temente a Deus, tudo isso. Vocês sabiam disso? Bem, pessoal, agora nós vamos para a página 96. A página 96, ela está falando sobre a missão das escolas, né? Nos dias atuais, todas as crianças do Brasil devem ir à escola. Como vimos anteriormente, toda criança e todo adolescente tem o direito à educação garantido por lei, para o seu pleno desenvolvimento e para o exercício da cidadania, e para a sua qualificação para o trabalho no futuro, né? Para que ela arranje um bom emprego no futuro, ela precisa estudar. O lugar de criança é na escola. A formação cidadã começa na convivência com os colegas na escola. Nesse ambiente, as crianças aprendem e praticam valores como solidariedade e tolerância. Você está vendo aqui a aluna ensinando, aprendendo como funciona o computador
e outros alunos estão na comunidade, né, para participar de uma atividade ambiental, ó, com plantas, tá vendo? Você já participou de alguma ação coletiva na sua escola? Compartilhe sua experiência com professores e colegas. Quem não era aluno do 21 ano passado, pode ser que não, mas todo ano nós temos aqui uma ação na escola que se chama, que é a FECEM, né? FACE, não é FECEM, desculpa pessoal, não é FECEM. A FACE, que na FACE nós arrecadamos coisas para fazer doações, e isso é uma ação coletiva na escola, certo? A página 97 é a nossa atividade. Agora, vocês vão fazer a atividade da página 94 e 97 e a tia Sandra voltará com a correção. Tudo bem? Boa tarde a meus alunos do Colégio 21 Educar, do segundo ano 1 e do segundo ano 2. Vamos dar início agora a mais uma correção da videoaula de História. Ok? Vamos começar pela nossa agenda. Agenda de História, 18/8/2020. Qual o nosso conteúdo de hoje? A História das Escolas, da página 92 à página 97. A nossa atividade é apenas na página 94 e 97, ok? Fazendo só uma pequena revisão do que foi dito na aula pela tia Sandra, né? Que as escolas é onde a gente faz muitas descobertas, a gente aprende várias coisas, não só o conteúdo, não é isso? Aprendemos a nos socializar. E o que nós podemos ver que na antiguidade, essas escolas, elas não tinham conteúdo português, matemática, elas eram ensinadas aos alunos coisas da sua realidade, coisas que iriam servir para ele na vida daquela época, ok? Esses meninos, eles não tinham assim uma sala de aula, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não é isso? Eles aprendiam poemas, a ler, a escrever, para quê? Para poder exercitar a memória, viu? E as meninas, como nessa época elas não poderiam ir para a escola, elas eram educadas até os 7 anos pela mãe, onde elas aprendiam a fazer tarefas domésticas, como cozinhar, cuidar da casa, fazer crochê, certo? Fazer coisas que eram úteis naquela época para que elas aprendessem, para serem uma boa dona de casa. Nessa página aí, como vocês podem ver, mostra religiosos, né? Como era na Idade Média. Surgiu as escolas porque eram os religiosos que davam aula, mas nessas escolas só quem poderiam ir eram crianças que eram filhos de reis, príncipes, essas coisas. Camponeses não poderiam frequentar, então eles eram ensinados em casa por seus pais, certo? O que seriam camponeses, tia Sandra? Eram pessoas que viviam no campo, né? Onde eles desenvolviam atividades relacionadas à agricultura, à pecuária, plantar, colher, não é isso? E para os povos do Oriente, como os árabes, né? As aulas eram dadas como? Tinha lousa? Não, não é isso? Eram dadas oralmente, os alunos prestavam atenção à explicação do que o mestre maior lá estava ensinando, né? E lá no povo do africano, eles tinham também essa costume de transmitir, né? Essa aula oralmente. As pessoas mais velhas passavam conhecimento para as crianças. Por isso que eles, até hoje, eles valorizam muito a sua cultura, a sua memória das coisas que aconteceram, né? Com eles. Certo? Isso é só um breve resumo do que a tia Sandra já falou durante a aula, né? Página 94. Nós temos aí a atividade, né? Primeira questão. Por que os meninos gregos memorizavam poemas e aprendiam música?
Era para desenvolver o raciocínio, aprender a pensar, né? Já que eles participavam de guerras, essas coisas, eles trabalhavam a memória para poder eles terem um bom raciocínio durante esse tipo de acontecimento. Questão 2. Observe a imagem abaixo para completar a frase. Durante a Idade Média, os religiosos ensinavam às crianças nobres, né? Como a Tiziana falou, que os filhos de camponeses não podiam estudar, só os filhos da nobreza, né? Terceiro, a transmissão oral do conhecimento valoriza a memória. Quais povos mencionados no texto ensinavam as crianças dessa maneira? Os povos do Oriente, os povos do continente africano e os povos indígenas brasileiros, né? Que ainda preservam essa tradição, né? Entre outras maneiras que eles também têm de ensinar e aprender, ok? Página 95. Na página 95, ele está falando sobre como eram as escolas, não é isso? Para vocês verem que nem sempre elas eram como são hoje, né? Que em cada época os pais ensinavam o que era importante para o filho. Como o homem que morava nas cavernas, o pai ia ensinar a criança a caçar, a pescar, a sobreviver, não é isso? E essa está mostrando aí que no Brasil os primeiros professores foram os padres jesuítas, que eles chegaram ao Brasil em 1549 para o quê? Catequizar os índios, certo? Sobre essa escola jesuíta, a tia Sandra tem algumas coisinhas para falar. Que eles foram os primeiros colégios, né? As primeiras universidades. Quando o padre Miguel Garcia, do Colégio da Bahia, começou a lançar as escolas, né, na Bahia, esses colégios, eles dariam no colégio regras de letras, para que eles pudessem começar a aprender. Tudo foi muito, no início, tudo foi muito, como eu poderia revisar com vocês, primitivo, né? Não tinha lousa, não tinha professor, não tinha cadeira, as aulas eram orais, não é isso? E o padre, ele queria transformar esse colégio numa universidade, só que ele não recebeu apoio de Portugal. A gente deve entender que o temor dos governantes nessa época, quanto à disseminação do conhecimento acadêmico na América Lusitana, foi numa época em que existiam príncipes e até reis que mal sabiam ler. Muitos deles não aprenderam, certo? Entretanto, existem referências indicando que o Colégio dos Jesuítas da Bahia funcionava mesmo como uma universidade, na prática e no conceito de seus mestres, embora sem reconhecimento. Né? No início do século XX, surgiram 3 instituições de ensino, de iniciativa privada, que eles usavam o nome como se eles fossem universidades, né? A Escola Universitária Livre de Manaus, que começou a funcionar em 1910, passou a se chamar Universidade de Manaus, em 1913, e ela foi desativada em 1926. E suas unidades passaram a funcionar isoladamente, até que restou apenas a Faculdade de Direito, que foi incorporada ao FMA em 1964, que é a Universidade Federal do Amazonas. A Universidade de São Paulo, que foi em 1911, e a Universidade do Paraná, que surgiu em 1912, essas instituições foram extintas, alguns anos depois, pelo governo federal, por não atenderem à regulamentação vigente. Mas o que a tia Sandra quer que vocês entendam é que em cada universidade eles aprendiam o que era de costume deles, o que seriam para a vida, que eles iriam precisar para o cargo que ocupavam e o que faziam, certo? Vamos para a página 96. Na página 96, ela está falando aí sobre a missão da escola, né?
Porque nos dias atuais, antigamente não era, mas agora nos dias atuais, todas as crianças têm que ir à escola, não é? É uma coisa que o governo é obrigatório. Criar lugar de criança é na escola. E essa formação da escola não é só o conteúdo, né? Tem também a convivência com os colegas, a socialização, o que a gente aprende, né? O que eles, no caso, teriam que aprender para fazer. Antigamente as escolas eram com lousas e giz. Hoje em dia a escola já tem a lousa e o pincel. E também a lousa digital, né? Entrando nas atualizações, não é isso? Hoje as escolas são muito diferentes de antigamente. Antigamente as meninas não podiam frequentar. Hoje as meninas têm que frequentar a escola. Antigamente a escola de meninos era separada da escola de meninas. E hoje eles já estudam todos no mesmo local, não é isso? Muito bem. Vamos agora para a página 97. Na página 97, a primeira questão, você vai desenhar a fachada da escola onde você estuda. Então, você vai lembrar como é a fachada da nossa escola e vai desenhar, ok? Então, essa resposta é pessoal. Questão 2. Qual é a importância de ir à escola? Essa questão é uma questão pessoal, mas a Sandra colocou aqui a resposta dela, a opinião dela. Não precisa ser igual à sua, ok? Entre outros motivos, né, a escola é um local que proporciona a aprendizagem e a convivência com pessoas diferentes, onde nós vamos aprender como conviver com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de costumes diferentes, não é isso? Isso faz com que a gente se socialize e passe a ter uma ótima convivência com todos, não é isso? Terceira questão. Por que o direito à educação é garantido por lei? Bem, por quê? Para que toda criança possa se desenvolver, exercer sua cidadania e se preparar para o trabalho no futuro, né? Porque sem o conhecimento elas não vão poder ter um bom preparo para o futuro, não é isso? Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma correção da videoaula de história, tá bom? Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína, ok? Beijo. Bem, meus amores, chegamos ao fim de mais uma videoaula de história, ok? Um grande beijo da tia Sandra, da tia Jesuína, a todos os nossos alunos do segundo ano 1 e do segundo ano 2, ok? Não esqueçam, hein? Se cuida, fica em casa, tá? Beijo. Tchau. É? Tut, tut? Oh!